E aí galera, tudo beleza? Então, o assunto do vídeo de hoje é como um produtor musical organiza o trabalho dele. Se você é produtor musical e se você quer realmente viver disso, você precisa ter um processo organizadinho. Chega lá uma banda, um artista e eles falam, bom, eu quero produzir as minhas músicas com você. Como é que você vai fazer? Como é que você vai organizar o seu processo? Como é que você vai passar datas para eles? Bem, o vídeo de hoje fala exatamente disso. Se você é artista e vai fazer a própria produção do próprio EP ou do próprio single, esse vídeo também é muito interessante. Bom, para isso a gente precisa entender bem todo o processo de produção fonográfica. Quem é o produtor fonográfico? Ou seja, a pessoa que está colocando grana aí para poder produzir esse fonograma. E exatamente quais são as obras? De quem são essas obras? As obras são as composições, o fonograma é a fixação, ou seja, a gravação daquilo. A música mixadinha, masterizadinha, bonitinha lá para você botar no rádio e escutar. Então, se você entende quem é o responsável, quem vai dar a direção artística do projeto, que muitas vezes não é o produtor fonográfico, porque muitas vezes o produtor fonográfico é simplesmente a pessoa que banca e quer ter um resultado financeiro com aquele fonograma. As pessoas às vezes vão colocar aquilo numa propaganda, ou às vezes vão sincronizar num audiovisual, ou colocar num jogo, ou fazer algum outro tipo de negociação que vocês precisam estudar e entender bem qual é o processo envolvido nisso para poder produzir esse fonograma. Muitas vezes tem um produtor musical que está junto e que vai coproduzir com você. Muitas vezes é só o artista e você. Aí vocês precisam entender quais são as variáveis de comunicação e quem é o responsável pela tomada de decisão. Quem vai dizer, isso vai ser assim e é o ponto final. Bom, se isso já está compreendido, você precisa ter um contrato que dê conta dessa negociação. Então, começa por aí. Aí, num segundo plano, já começando a própria produção, você precisa entender quem é o artista e quais são as obras. Como é que aquele artista se relaciona com aquelas obras e também qual é o momento do mercado daquele artista. Às vezes é uma banda de metal e eles precisam deixar o kick de um jeito e tal, porque eles vão distribuir o álbum na Suécia e daí o pessoal da Suécia gosta do kick de um jeito tal, aí você vai ter que produzir do jeito tal e também ter um engenheiro de mixagem que saiba fazer isso bem. Então, tem várias variáveis e cada caso é um caso diferente. Por isso que vocês precisam ter toda essa noção da negociação. Aí você vai pegar essas obras e ver como elas se encaixam com esse artista. Para isso, vocês vão ter que ver o que está rolando na cultura popular das pessoas que escutam esse som. Então, se está rolando uma mistura de funk com hip hop, aí as pessoas vão estar escutando funk e hip hop e estão esperando muitas vezes desse artista que ele lance algo com algumas características relacionadas a isso. Não precisa ser exatamente igual, sempre tem que ter uma inovação, mas sempre tem que se comunicar com uma cultura popular dentro dessas inovações, sem perder assim essas características que dão o chão pro artista, que geram empatia e comunicação com as outras pessoas. Você sai com uma diretriz geral, com uma documentação que muitas vezes já vem de uma gravadora ou vem de uma empresa de licenciamento que já faz um briefing e eles mandam isso tudo para vocês. Aí vocês vão ter que pegar isso tudo e dizer, beleza, então vamos fazer a música assim, vamos fazer a música assado, vamos fazer... Aí como é que essa parte de fazer a música é a nossa segunda etapa do processo de produção fonográfica. O nosso foco na pré-produção é conseguir dar toda a orientação estética que as músicas precisam ter todos os arranjos feitos e assim por diante. Então você vai saber tudo que você precisa gravar, como você vai gravar, quando você vai gravar, se você tem que contratar algum músico, se você não tem que contratar músico nenhum, qual o orçamento que tem para gravar e assim por diante. Se for uma banda, por exemplo, você vai ter que acompanhar os ensaios dessa banda e dar alguns toques de performance e também de arranjo para os músicos. Assim, se eles estiverem tocando, vamos supor, o bumbo tá tocando assim, tocando assim, tocando assim... Aí muda a dinâmica, muda o tempo, você vai ter que falar, opa, cara, você precisa conseguir firmar esse bumbo, colocar ele no tempo e na dinâmica certa, com os acentos, com uma certa continuidade nas partes da forma. Ou então, se for um artista pop, você vai ter que fazer todos os arranjos, aí você vai ter que contratar músicos para tocar, vai ter que samplear algumas coisas, colocar um sintetizador e assim por diante. Muitas vezes o artista chega com uma demo para pré-produção, aí você precisa estudar essa demo e dizer para ele, esse negócio aqui não vai funcionar muito bem, ó, aquele negócio vai funcionar muito bem, etc. Mas você precisa saber se comunicar bem dentro de cada situação. Às vezes a ideia do artista parece muito louca, mas se você desenvolve um pouco melhor ela com ele, ela acaba sendo excelente. A demo tem duas vantagens. A primeira delas é que a orientação estética já chega um pouquinho mais pronta do arranjo e também tem uma desvantagem que é o cara nunca vai querer largar o arranjo da demo.
Bem, às vezes isso é chato, às vezes você consegue mudar esse arranjo da demo, às vezes você consegue mudar a forma, às vezes você consegue ir trabalhando isso e chegar a um resultado melhor. Muitas vezes ele fica escutando, ah, mas eu queria aquele negócio lá da demo, ah, mas eu queria aquele negócio da demo. Bom, por isso que é muito importante nessa fase de pré-produção você ter um documento com diretrizes estéticas do que se procura para aquela música. Essa música está falando isso, eu quero atingir um público assim, eu quero que ela seja assim, então você tem como justificar as suas atitudes, as suas ações na música e a tomada de decisão para o foco que você estabeleceu anteriormente junto com o artista ou com o responsável da produção fonográfica. Assim você evita ficar tendo recall, assim você evita tendo mudanças de arranjo, tendo que chamar músicos de novo, aí o orçamento fica apertado, aí começa a ter um monte de problemas que não precisam existir. Além desse documento, tem, obviamente, os arranjos. Às vezes você, como produtor, vai ter que ser arranjador, ou então você vai ter que contratar um outro arranjador, ou às vezes um beatmaker que trabalha com arranjos in the box, com sintetizadores e samples, ou em cada situação, uma situação completamente diferente, que vocês nunca vão poder imaginar exatamente qual que é, se vocês estiverem produzindo coisas muito diferentes uma da outra. O meu caso é, às vezes eu tenho que fazer um arranjo para cellos, às vezes eu tenho que fazer um sintetizador no computador, às vezes eu tenho que fazer uma gravação de guitarra. Então, cada caso é um caso completamente diferente. Então, você precisa ser muito versátil e entender de várias coisas diferentes. Então, você já orientou a performance, você já passou o arranjo, você já olhou a demo do artista e você também já pensou como será feita a gravação. E essa parte é muito importante. Por quê? Porque você vai poder orientar exatamente como você vai captar, quais estúdios vão ser usados, como você vai trabalhar com cada sala, com cada microfone, com cada instrumento e todas as variáveis de processamento de sinal na própria gravação, com determinados periféricos analógicos ou às vezes já somando alguns canais de uma mixer e assim por diante. Então você tem como já ter todo esse guideline, toda essa organização na pré-produção. Então, o output da pré-produção é esse documento, os arranjos prontos, né? E também essa diretriz da gravação. Às vezes o orçamento vai ser tão enxuto que você vai ter que montar toda a microfonação, toda a setagem de pré-amplificadores e processadores de sinal antes mesmo de chegar no estúdio, com um documento bem robusto. Então você vai pedir todo o rider técnico e toda a especificação das salas dos estúdios e depois você vai montar isso tudo detalhadamente, que nem nesse documento que eu fiz para a gravação do Cantinho com o Marco Bernardo lá em São Paulo. Dá uma olhada aqui. Ó, todos os microfones, o posicionamento deles, o horário de entrada e de saída, o horário do lanchinho, o horário de tudo. Nossa, é coisa pra caramba que o cara tem que pensar. Aí quando você terminar essa etapa da pré-produção, você vai pra gravação. E aí o produtor musical tem uma função muito importante. Tanto ele tem que entender de aspectos técnicos do áudio para poder dizer, bom, esse microfone fica aqui, isso aqui fica aqui, a gente vai fazer isso desse jeito. Aí dá um pepino lá, tem que trocar o input. Aí dá um mau contato no pré-amplificador, tem que trocar o pré-amplificador. Qual pré-amplificador vai usar? O cara tem que saber tomar essa decisão na hora. Não simplesmente tomar essa decisão antes no projeto de pré-produção. Então, o conhecimento técnico de áudio é muito importante, de gravação, de acústica e de tudo mais relacionado ao áudio, obviamente, na gravação, mas o mais importante é a orientação para o intérprete. O performer precisa se sentir confortável e ter as orientações certas no momento certo para ele poder interpretar aquilo do jeito certo. Você precisa entender também que às vezes um instrumento pode ser melhor que um outro para uma gravação, você precisa entender algumas das variáveis possíveis que podem aparecer no momento da gravação, que vão mudar totalmente a produção fonográfica, que por mais que você tenha se preparado muito na pré-produção, chega lá, às vezes as coisas vão um pouquinho diferentes. Beleza, terminaram todas as sessões de gravação, você tá lá com o negócio todo montadinho, com vários tracks, aí vai vir o que agora? O que? A edição. E a edição, quando a gente faz ela em the box, é muito mais fácil, né, no áudio digital. Antigamente a galera tinha que ficar cortando fitinha lá, fazendo um monte de coisinha assim, para poder ajustar tudo e demorava muito tempo, tá? Além de ter vários problemas com o crosstalk da fita e coisas afim. Mas hoje é muito fácil, a gente pode fazer um comping, que é uma seleção dos takes que os artistas tocaram, a gente pode dar uma ajustadinha no tempo aqui e acolá, quando isso faz parte da estética, a gente pode ajustar clip gain, quando, por exemplo, um baixista ficou tocando ele não ficou tocando a nota na mesma dinâmica numa hora que precisava que tocasse na mesma dinâmica, a gente vai lá e dá uns ajustezinhos de clip gain.
Então, às vezes, o cantor dá uma desafinadinha e você precisa entender qual é a melhor ferramenta e como usá-la da forma adequada de acordo com a estética da música para poder afinar do melhor jeito possível. Muitas vezes, lá fora, eles chamam um editor específico que faz todo esse tipo de trabalho de acordo com as orientações do próprio produtor musical, que muitas vezes fica responsável até pelo controle do orçamento da produção fonográfica, que é o caso muitas vezes do Joe Scarelli, que foi meu mentor lá no Mix the Masters. Então o cara vai lá, afina, corrige tempo, faz uma série de alterações de clip gain até deixar tudo niveladinho, aquilo que for mais necessário que estiver de acordo com a estética da música. Então a gente vai para o nosso quinto tópico, que é a nossa preparação dos stems. Basicamente é a preparação dos arquivos que vão ser mixados. Então é aquela revisão final se está tudo certinho, se tem algum problema em alguma informação de áudio e que precisa ser alterada antes da mixagem. Se você é o produtor musical, você vai precisar supervisionar para ver se isso está tudo direitinho mesmo antes de exportar esses stems. Porém, se você não fez isso, o engenheiro de mixagem vai ter que fazer, ou então vai ter que contratar um assistente para fazer esse trabalho. Além disso, a preparação dos stems também consiste em colocar todos os stems em um signal chain, ou seja, em uma cadeia de processamento de sinal. Então o engenheiro de mixagem vai chegar lá com todo aquele signal chain montado e vai poder mixar, vai focar na parte criativa da mixagem. Qual o conteúdo que sai da mixagem? Aí você vai pensar, bom, é simplesmente a mixagem, aquele arquivo estéreo da música mixada. Não somente isso. Se você quer que o artista toque na televisão, você vai precisar fazer uma mix para a televisão, que muitas vezes não tem a voz, muitas vezes tem a voz. E também você vai precisar ter uma mix com stems, simplesmente os stems impressos separadamente. Aí a pessoa pode abrir e colocar isso como um playback para o vocalista cantar em diversas situações diferentes. Isso serve para shows e para outras ocasiões. Você pode ter a mix de TV, os stems impressos e a mix final, que vai para todas as plataformas de distribuição. Na verdade, não é a mix final que vai. Aí a gente tem um outro processo. Aí o cara foi lá, fez toda a mixagem direitinho, colocou tudo certinho no lugar certo, deixou a mix, printou a mix, mandou pro artista. Aí o artista vai fazer o quê? Ou então o responsável pela produção fonográfica vai fazer o quê? Vai fazer as anotações. Ele vai dizer, bom, tem que mudar tal coisa. Tem que fazer tal coisa. A voz tem que ficar mais forte. A guitarra tem que ficar com mais punch. A guitarra tem que ficar com mais brilho. A bateria está um pouco fraca. Ela precisa crescer mais no chorus. Aí ali no primeiro verso precisa de um pouco menos de chimbal. E assim por diante. Vai fazer uma série de anotações. Às vezes quase nenhuma anotação. Às vezes uma lista enorme de anotações. Depende do caso, depende da situação, depende da dificuldade de mixar e depende de todo o trabalho que foi feito antes da mixagem. Mas aí o engenheiro de mixagem faz o recall, aquilo que nós chamamos de alterações em português. Ele vai fazer todas as alterações que foram solicitadas e depois ele vai entregar novamente a mix. Até que a galera diga assim, não, agora tá ótima a mix, tá muito massa, tá passando a emoção daquilo que a gente queria. Aí vai para um outro estágio e nós chegamos na nossa sétima etapa, que basicamente é a masterização. A masterização ela é um pouco complexa hoje. Na verdade, ela passou por diversos momentos. Ela era simplesmente a transferência de mídia e depois ela virou a masterização. Aí hoje, com as diferentes plataformas, nós temos uma master diferente para cada tipo de loudness, ou seja, para cada tipo de compactação de dados que as diferentes plataformas têm, tanto na codificação quanto na decodificação dos arquivos. Então o engenheiro de masterização vai ter que masterizar adequando exatamente àquela plataforma específica, ou seja, o loudness daquela plataforma. Então a partir daí você tem algumas saídas de masterizações diferentes para diferentes funções. Beleza, galera? Então basicamente é isso. Agora começa o trabalho. Esse aqui foi só o comecinho, porque você terminou de produzir o fonograma. Agora você vai ter que fazer o marketing, você vai ter que vender. Se você é o artista, você tá lascado, vai ter que trabalhar pra caramba. Então, boa sorte, muito conhecimento, muito estudo e muita inspiração, muita força de vontade. Se vocês querem saber mais sobre mixagem, não se esqueçam de conferir o nosso curso online, que tem um aprofundamento muito grande sobre mixagem, onde vocês podem conferir diversos materiais e tem uma sessão técnica, uma sessão prática e um material de apoio bem grande. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo e de apertar aquele sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.